Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo com Pissolati. Hoje vamos conversar com o Padre Rafael Querubim, direto dos Estados Unidos, para um tema sensacional, com toda certeza: espiritualidade como fonte de vitalidade. Olha só que interessante, se você curte, é um bate-papo com bastante conteúdo, com bastante reflexão. Sinta-se em casa, já prepare a sua pergunta, envie para nós, interaja conosco aí ao longo dessa conversa. Tenho certeza que vai ser muito proveitosa para todos vocês. O Padre Rafael já entrou, olha só que coisa boa. Deixa eu adicioná-lo aqui. Sejam bem-vindos, com toda certeza, sintam-se em casa. A nossa conversa vai ser ótima, com toda certeza. O nosso bate-papo só é interessante porque vocês estão aqui conosco. Boa noite, Padre, tudo bem? Boa noite, Matheus. Eu estou muito bem. E com você? Que coisa boa, graças a Deus, tudo ótimo. Melhor agora falando com o senhor, olha só. Igualmente, eu estava esperando ansioso essa nossa conversa. Eu não sou muito de lives, mas com você a última vez foi muito positiva, eu gostei muito, então por isso eu já respondi prontamente quando você me solicitou. Oba, que legal, me sinto lisonjeado, olha só, que bom, direto dos Estados Unidos, conversando aí com a gente. E é Tem muita gente que admira o senhor, que gosta muito, né, do seu ministério, que acompanha, que tem o senhor como referência, e sempre que eu posto que a live vai ser com o senhor, o pessoal aplaude. bacana, legal. E como estão as coisas por aí nos Estados Unidos? Aqui agora, vocês acompanham que a vacinação tem caminhado assim com muita agilidade. Eu já fui vacinado a primeira dose, graças Que legal. ao apoio, porque por interferência da Arquidiocese aqui de Houston. Então, mas a vacinação está indo bem. Os números de contaminação têm diminuído, de mortes também, graças a Deus, está descendo, está diminuindo. Eu posso dizer pelo número de funerais que eu andava celebrando e agora Uhum. diminuiu bastante. E é o que eu espero para o Brasil. Eu penso que quando a vacinação Amém. vai acontecer assim com mais agilidade, o país se abrir para as vacinas, o efeito é meio rápido, entendeu? Sobretudo quando já pega o pessoal acima de 60 tal. É isso que eu espero para o Brasil. Eu estou lamentando muito aí com tudo que está acontecendo, as mortes, e tem tanta coisa que a gente não sabe bem. Mas eu penso assim, dou um voto positivo, um pensamento positivo, que quando a vacinação daí for mais assim, com mais agilidade, as coisas vão melhorar aí também. Amém, que suas palavras sejam abençoadas, todos torcemos muito por isso, que logo logo aqui engrene também e com a graça de Deus vai dar tudo certo. É isso aí. Padre, vamos começar enquanto o pessoal vai chegando. O senhor poderia fazer uma oração, né, para a Ótimo, gente já poder começar a nossa conversa aí, bem espiritualizado, literalmente falando com o nosso tema hoje, né? exatamente. Então eu convido, antes de mais nada, você que está nos acompanhando, respire. Tome consciência da sua respiração. Nós cremos em Deus que é Espírito Santo também, e Deus que soprou nas narinas de Adão, de Eva, para que eles tivessem vida. Nós cremos que quando nós respiramos, nós estamos trazendo vida para o nosso espírito, para o nosso corpo, para o nosso espírito, e nós nos unimos a Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E Amém. pedimos que esse Espírito agora nos una. O que nós queremos é estar unidos e compartilhar a vida. Queremos que o dom da sabedoria nos ajude, nos inspire, e que ao final dessa live todos nós saiamos mais encorajados para viver a nossa fé, para cultivar a vida espiritual, para reconhecer que é através também da nossa espiritualidade que nós experimentamos Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gratidão, Padre, pela oração, dando as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aí. Janderson, Maria, Aretusa, Frei André, Bianca, ó, Luiz Gustavo tá aí, Lucas de Deus, Michele, Valquíria, Eliane, Meire, Frater Carlos, João, Frater Bruno,
Anderson, Renata, João Paulo, Caroline, Renase. Olha quanta gente boa participando com a gente hoje, padre. Legal, muita gente chegando aí. Com certeza. Para começarmos bem, eu queria que o senhor fizesse uma introdução, Uhum. né, sobre esse tema, espiritualidade como fonte de vitalidade. Ó, tema forte, tema impactante, um assunto que o senhor já me adiantou que o senhor gosta muito de falar. Então, para a gente se situar aí, essa introdução é muito bem-vinda. Legal, a nossa última conversa foi sobre o sentido da vida, foi num plano mais psicológico, existencial. E aí, quando a gente começou a construir esse nosso encontro, você já trouxe o tema da espiritualidade e me deu a possibilidade de pensar algo, porque a espiritualidade é muito vasto, né? Poderíamos falar da Sim. espiritualidade, os frutos da espiritualidade, os tipos de espiritualidade. E eu pensei com você de nós tratarmos sobre a necessidade vital da existência, porque nós todos possuímos a vida espiritual, independente de religião, independente se crê em Deus, se não crê em Deus, todo ser humano traz na sua essência o espírito ou a espiritualidade também. E a gente tem ouvido falar muito sobre isso, a gente pega muitas lives, pega psicólogo, filósofo, pega médico, pega nutricionista e preparador físico, e tá todo mundo falando de espiritualidade, não é? É verdade. Pensei, vamos compartilhar um pouco isso, de visões, de coisas que a gente lê, de experiências de vida, e é nesse sentido, então, que a gente vai bater esse papo, compreendendo que a espiritualidade é algo muito complexo, mas é um elemento essencial da vida, fundamental da vida. Se a gente tem consciência, se não tem consciência, está lá. Como o estômago, como o intestino, como a nossa cabeça. A gente não fica, meu estômago, meu coração. A gente nem tem ideia do formato direito, não é? A gente conhece pelos livros, mas está lá. A mesma coisa a Uhum. espiritualidade. Eu posso dizer, eu não sei, eu não sinto, mas está lá. Não é? É uma parte da nossa vida, faz parte da nossa vida, é a essência da vida. É claro que depois vão ter interpretações, e aí entra a linha dos dogmas, da interpretação, mas esta tarde eu andei buscando alguma coisa, retomando coisas, não é? Claro que eu tenho a minha linha, que está clara para mim, que eu continuo buscando, cultivando, aprimorando, mas buscar, né? Por exemplo, quem mais influencia hoje os brasileiros no pensamento? Se a gente pensa no Leandro Carnal, se a gente pensa na Monja Cohen, se a gente pensa no Mário Sérgio Cortella, também hoje tem Ítalo Marcillo, que está em, né? Assim, digo eu, daquilo que eu acompanho um pouco de YouTube. Então, o que eles Uhum. pensam de espiritualidade? É muito legal, o Pondé, né? Então, disso tudo também eu busquei um pouco e perceber como que tem uma linha conectiva. E também Lúcia Helena Galvão, que é uma pessoa da atualidade que eu estou recomendando muito. Eu acho que a gente falou sobre ela no nosso... Falou na live anterior, Eu sim. recomendo muito, porque ela tem um pensamento muito alinhado, muito claro, e ela está sendo convidada para muitas lives de gente conhecida. Então, legal, por aí. Que ótimo, nossa, belíssima introdução. Estamos todos curiosos aí para beber direto, né, da fonte. Padre, primeira coisa, quando a gente fala em espiritualidade, muitas pessoas confundem com religião, com religiosidade. Eu queria que esse pontapé inicial fosse, né, uma diferença clara para quem está nos ouvindo entre espiritualidade e religiosidade. Isso, e a resposta, ela é direta e clara. Todo ser humano possui a dimensão espiritual. Então, logo, a sua espiritualidade. A gente chama de dimensão espiritual, acho que ajuda, não é? Dimensão Uhum. intelectual, dimensão física, dimensão biológica e a dimensão espiritual, que é a mais difícil de se falar, mas ela não é difícil de se perceber e de se experimentar e de tomar consciência de que ela está presente. Mas é difícil de falar sobre ela. Como Santo Agostinho falando do mistério da Trindade, não é que é tradicional dizer assim, falar sobre o mistério da Trindade é como cavar ali um buraco na areia e o mar vem, que é algo que sempre se renova, é algo tão difícil, ou mesmo falar sobre o tempo. Eu me recordo quando eu estava na faculdade dando aulas de
liturgia das horas e ano litúrgico, falar sobre o tempo. E Santo Agostinho também fala sobre o tempo. Ele diz assim, olha, eu sei o que é, mas quando me pedem para descrever, é tão difícil o que é o tempo. Interessante, são conceitos muito complexos. Mas voltando à espiritualidade, esse é o conceito fundamental. Todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Independente da religião, independente se crê em Deus, se não crê em Deus, da maneira que vive. Então, esse é uma dimensão fundamental. Todo ser humano tem a sua dimensão espiritual, tem uma espiritualidade. E a religiosidade? A religiosidade, ela já está mais ligada a um conceito de dogmas, parte de uma revelação, de uma experiência de fé. Então, se a gente toma as religiões assim monoteístas mais conhecidas, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, elas partem de um conceito, de um princípio revelador, de uma manifestação, e a partir daí há uma estruturação, uma dogmática, um conjunto de leis, de regulamentos, de princípios. Então, vamos dizer assim, claro que toda religiosidade, toda religião tem uma espiritualidade, ok? Mas isso não significa que uma pessoa que não tenha uma religião, que não professa uma religião, não tenha uma espiritualidade. Sim, bacana, bem claro. Eu tomei a liberdade de fazer uma enquete com os meus seguidores aqui no Instagram, perguntando algumas coisas sobre espiritualidade, para já ser um aperitivo para a nossa live. Eu vou compartilhar o resultado com o senhor e eu queria que o senhor avaliasse, né, na sua opinião, Okay. o que quer dizer essas porcentagens aí das pessoas. Ok. Ó, você se considera uma pessoa espiritualizada? Olha que bacana o resultado. 82% sim, se consideram. Ótimo. 18% não. No universo de quase 100 pessoas que responderam a minha enquete. Olha que legal. Tem bastante gente espiritualizada aí que me segue. Ok. Mas todos não. Todos não, com certeza. Agora uma outra pergunta. Essa eu acho que dá pano para mais discussão. Você coloca em prática a sua espiritualidade? 75% sim, 25% não. E aí, padre? Bom, eu até achei o resultado muito positivo. Não sei a sua interpretação, mas Não, sim, 75 é bom. bom para os tempos modernos, para toda essa situação desse corre-corre. É claro que com a pandemia as coisas estão mudando de alguma maneira, não é? Mas o resultado é muito positivo. Agora, uma coisa é de que maneira eu cultivo a minha espiritualidade. A gente não Exatamente. pode julgar, Mateus, mas a vida diz se eu sou uma pessoa espiritualizada ou não. Eu devo ser a primeira pessoa que vou julgar. Não tanto por aquilo que eu faço para cultivar a minha espiritualidade, porque há muitos caminhos. Ok? Agora, os frutos na minha vida, no meu dia, por exemplo, hoje. Como a espiritualidade me ajudou hoje? Em que momentos eu cultivei a espiritualidade? Em quais foram os momentos onde aquilo que eu cultivei necessitou, me ajudou, ok? Em situações de cansaço, situações de desencontros, ou num momento difícil, ou mesmo num momento bom, bacana, e ok, a espiritualidade me ajudou, né? Então eu penso, a pergunta ela é interessante, é bacana, porque desperta, mas ao mesmo tempo a espiritualidade, seja ela qual for, ela tem alguns elementos fundamentais que valem para todas as experiências. Oba, queremos saber todos, padre, se possível agora. Well, o primeiro elemento é a meta da espiritualidade. Né? E independente da religião, da fé que se professa, a espiritualidade, ela me conduz a ser humano. Entende? Se a gente coloca que um dos elementos que nos distingue de
todos os outros elementos que possuem vida. Ok? O que nos distingue como ser humano? A espiritualidade, a dimensão espiritual. Como também dizemos, a inteligência, mas a gente sabe que de alguma maneira outros animais têm alguma Sim. inteligência diferente da nossa, mas tem. Ok? Não Uhum. se discute isso, daí já é provado. Mas, então, a meta. Qual é a meta de toda a espiritualidade? Eu me tornar uma pessoa melhor. É Sim. a meta. Né? E ali, buscar os valores, as virtudes, não é? E, e encontrar a minha melhor versão, alcançar a minha melhor versão de mim mesmo, não é? Isso é tão importante. Isso aqui a gente ouve muito aqui nos Estados Unidos, tem um grupo que trabalha com essa melhor, the best version of myself. Então, a minha melhor versão, eles trabalham muito isso agora na quaresma. E é isso. Então, a espiritualidade me põe no eixo, ela me faz mais humano, ela me faz consciente, ela desperta os meus sentidos, a minha audição, meu olhar, meu sentido, minha percepção, ok? Ela me faz estar presente no momento presente, e ela me faz julgar com mais clareza. Então, vamos dizer, esses já são também quase os frutos. Então, eu falei um pouco da meta, falei dos Uhum. frutos, mas não falei dos meios. Ba- Pode falar, o senhor quer falar alguma coisa? Bom, se a gente já for falar dos meios, né? Então, eu só tinha mais duas perguntinhas da enquete aí Vai pra gente. vai lá, vai lá. Ó, a espiritualidade é importante na sua vida? 86% sim, Ótimo. 14% não. Mas Confesso que eu fiquei preocupado com esses 14%, mesmo sendo pequeno. a gente votou contra só para provocar, entendeu? Mas não é. Pode ser, pode ser, pode ser. E aí eu provoquei na outra pergunta: o que você faz para colocar em prática a sua Ah, espiritualidade? E legal. dei duas opções: Ótimo. oração e Aham. caridade. 65% oração, 35% caridade. E aí, padre? Não tem como escolher um ou outro. A gente sabe que seriam os dois. Mas o que a gente faz diante disso? Como colocar a espiritualidade em prática? Claro que eu dei duas opções de sugestão. Não é só isso, tem Uhum. muito mais, claro. Mas o que o senhor acha? Ah, a gente pode olhar para essa resposta com diferentes olhares, ok? Por exemplo, se a gente pensa naquela máxima, aquela expressão que diz assim, que a gente deve rezar sem cessar, orar sem cessar. Isso está na palavra de Deus. São Paulo diz isso. Orar sem cessar. Well, eu posso dizer que em todos os momentos eu estou rezando. Ok. Sim. Isso é uma interpretação, certo? Porque a gente pensa em orar o seguinte: eu paro tudo e rezo. Ótimo. Isso é, vamos dizer assim, um elemento fundamental, necessário. Isso para Uhum. todos. Para todos. Mas isso não significa que só aquele momento é de oração. No momento que eu estou sozinho. Porque senão, quando a gente vai na igreja, a gente deve rezar. E a gente depois vai falar um pouco sobre isso. Né? Isso não significa que quando eu estou dirigindo, eu não posso estar rezando em oração. Ok? Sexta-feira passada, eu fui assistir a orquestra. Assistir e escutar. Aqui já está, assim, com distanciamento social, tudo, mas já está liberado. Né? Já estão vendendo menos ingressos, mas a gente já pode ir com Que máscara. legal. E para que eu fui lá? Para assistir a orquestra? Sim, também, para escutar, né? Também. Mas eu estava muito decidido, Mateus. Eu estou indo lá sozinho para rezar. Que legal, padre. Eu não estou dizendo que eu não rezo na igreja, que eu não rezo aqui no meu quarto, eu rezo, né? Mas eu também fui lá para rezar. Então, alguns momentos da orquestra, porque eu já tinha visto, a gente olha, 1h30, então já sabia onde estava mais ou menos os músicos. Primeiro eu contei a primeira parte, tinha 26, depois a orquestra se completou, a sinfonia com 40. Ok, eu miro, olho, tô falando espanhol, olho um pouco eles e tal. E aí, tem alguns momentos que eu fechei meus olhos. Mas não porque eu estava com sono, mas eu falei, não, agora eu vou rezar. Agora eu vou deixar isso entrar aqui.
né? Eu saí de lá outra pessoa. Que fantástico. Eu não- Nunca pensei nessa possibilidade. É porque a gente pensa assim, né? Ah, a gente vai na orquestra para ver, blá, blá. Não, é isso também. Mas eu já estou no momento onde eu consigo, antes de ir, já olhar qual vai ser a obra, o que vai ser tocado, quem é o músico, tal. Mas escuta, que lugar silencioso é aquele, não é? Auditórios, Uhum. ninguém fala porque não pode. Se você fala, você é colocado para fora, não é? Aqui, lá no Brasil, Sim. em todo lugar. Cinema, se as pessoas começam a falar, "Shhh", não é assim? Então, É. cinema é diferente, mas, enfim, ninguém fala. E nas nossas igrejas, né? Então, às vezes é complicado. Esse é um ponto mais polêmico, a gente deixa para depois. Então, eu acredito, é possível fazer a caridade com oração? Fantástico, eu vou nesse espírito. Mas a gente entende mais como um fruto, né? Um fruto da minha Uhum. oração, a caridade, o que eu venho a fazer. Tanto que a gente, na nossa tradição católica, cristã, a gente distingue, não é? Mesmo para a quaresma, a oração, o jejum e a A esmola. caridade. Uhum. Que massa. Antes de fazer uma pergunta que estão colocando aqui, ó. A última pergunta da enquete foi assim: Uhum. espiritualidade para você é tão importante quanto a sua vida pessoal ou profissional? 82% sim, 18% não e encerrou a enquete. Considerações? Então, a gente fica feliz que os números estão altos aí, não é? E é o que a gente está aqui conversando para ajudar as pessoas a pensarem coisas que elas também já pensam e já se deram conta, porque para a vida, o que a gente deve cultivar mais é aquilo que ninguém pode tirar de nós, não é mesmo? Sim. Então, quem não pode tirar a minha espiritualidade, a minha fé, aquilo que eu posso fazer sem depender de nada, de ninguém, a não ser de Deus e da minha vontade, não é? Então, se a gente conserva isso como um elemento da nossa vida, né? Da nossa Uhum. vida e percebendo quão maravilhoso é a gente absorver, a gente rezar com a natureza, a gente rezar com a criação, a gente rezar, claro, com a inspiração de um texto. Para nós católicos, cristãos, a Sagrada Escritura é sempre a primeira inspiração para a nossa oração, mas outros textos, outros livros, é por isso que tem livraria com um monte de texto para que nos ajude, interpretações, experiências de pessoas. Então, eu acredito muito nisso, eu me alegro porque de alguma maneira, com toda essa situação onde a gente parou, onde a gente não pôde sair, onde também já não tinha mais o que fazer tanto com o celular, que não tinha tanto mais, não é que a gente fica tanto com o celular, o que a gente vai buscar? Né? A gente não pode sair, não pode se encontrar, mas a gente pode dar uma caminhada, a gente pode ir no jardim, a gente pode, né? Sim. Então, é, de alguma maneira a vida vai ensinando, né? Os fatos externos vão ensinando, a pandemia, de alguma maneira, terrível, tudo isso do jeito que é, a gente vai dizer que vão tirar frutos da pandemia. Não, Sim. a gente vai olhando para aquilo que a gente aprendeu com isso, porque todo sofrimento nos faz aprender coisas, né? E a gente aprende mais Com certeza. do que quando não sofre, não é? Com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui do Lineker. Ele escreveu assim, ó. Não, Lineker. Olá, Matheus e Padre Rafael. Ótima live. Padre, como buscar a espiritualidade sem qualquer vínculo com tradições religiosas? Atualmente não acredito em nenhuma instituição ou doutrina religiosa. Um abraço. Uhum. Ah, olha, é possível de cultivar a espiritualidade dentro do princípio que a gente acredita, de alguma forma, que há um poder superior, um criador, ok? Claro que há visões diferentes, mas o princípio é esse, né? E a gente se unir a essa origem de tudo, nós não estamos aqui por acaso, a própria ciência vai dizer, olha, a gente pode descrever alguma coisa, mas qual é a origem? A origem é muito difícil, não se cala, não é? Então esse é um ponto. E o que se busca? Se busca o autoconhecimento, se busca o entendimento da convivência, da fraternidade, do desapego,
não é? E do porquê Sim. eu estou aqui, de ter um princípio fundamental. O que eu estou? Para que eu estou nesse mundo? Né? Para que eu estou vivendo nesse mundo? E essa espiritualidade se torna também a busca de respostas. Né? De, claro, sempre tendo esse princípio, eu quero viver bem nesse mundo. Porque, veja, todo o universo, ele vive em harmonia. As flores vivem em harmonia, os pássaros vivem em harmonia, os animais, claro, tem todo esse universo animal, material criado, mas eles têm uma harmonia que a gente se encanta, a gente paga para ver essa harmonia. E por que eu não tenho harmonia? Alguma coisa aqui. Então, a gente tem que resgatar isso. E de alguma maneira, vamos dizer, se a gente não acredita nos princípios, a gente respeita, mas se a gente pega a escritura, onde nas primeiras páginas da escritura vai dizer que tudo era harmonioso, em algum momento se desarmonizou através do ser humano. E é verdade. A gente Pois desarmonizou, é. né? Ou buscar, por exemplo, uma espiritualidade ecológica, que a Igreja Católica tem insistido com o Papa, que a gente tem que ter esse olhar. Não é ver Deus em tudo, não é um panteísmo, não é isso que eu quero dizer. Mas veja, a natureza nos serve. Não é? A natureza nos serve em todos os momentos. O que eu estou devolvendo para a natureza? A natureza me serve porque ela tem de melhor. O melhor ar, não é? A melhor água, tudo. E o que eu devolvo? Eu posso transformar isso na minha espiritualidade, não é? De devolver, Sim. de fazer também o que os outros não fazem. Veja, é muito lindo isso, a gente olhar com profundidade, não é? Então é possível, é claro que é possível. A gente pega, por exemplo, Leandro Carnal, que declara-se ateu, já foi religioso, já foi até jesuíta, coisa assim. Hoje se declara ateu, mas ele continua dizendo, eu tenho espiritualidade. Tem a sua espiritualidade. Ok. Legal, ótimo aí, Lineker. As dicas aí para você na resposta do Padre Rafael. Padre, aproveitar a deixa da pergunta do Lineker, qual deve ser o lugar da espiritualidade na vida das pessoas? Eu sei que não tem uma receita de bolo, né? E claro, o senhor, como um sacerdote, pode falar isso com mais propriedade. Que lugar deve ser o ideal para ocupar na vida das pessoas? Olha, eu não consigo imaginar a espiritualidade não estando como um dos elementos fundamentais da vida do nosso cotidiano. Por exemplo, a gente tem que se banhar, a gente tem que se alimentar, não é? E dentro dessa esfera, eu acredito que está a espiritualidade. Se dentro do meu programa diário, semanal, mensal, anual, eu não tenho tempo, porque o lugar ele é específico. Eu valorizo, é um conceito. Eu estou convencido, é importante, mas isso ainda é conceito, ok? É ideia, Uhum. é princípio. Sim, Acredito, conceito, ok, legal, eu estou convencido. Agora, como? Onde? Que horas? Não é? E aqui eu trabalhei com os professores da escola que a gente tem no começo da quaresma, os 5, em inglês falam 5W, os 5W, como é que é? W. É, por quê, onde, quando, não é? Então, por quê? ah, tá. É o what, when, Isso, é, yes, yes. where, aham, Com quem? why. Yes. Uhum. Então, quando? Que horas? Que momento? Né? Quando? Com quem? Por quê? Por que eu vou fazer? O porquê, às vezes, a gente está bem convencido, mas o quando, o onde, né? Isso daí já, de alguma maneira, me envolve e vai exigir um certo comprometimento. Sim. Então, se eu não tenho específica. Eu tenho horário para acordar, eu tenho horário para trabalhar. Geralmente a gente tem horário para comer, porque o nosso estômago chama, né? Sim. E onde está a minha espiritualidade? Que momento eu vou cultivar? Começando assim, o silêncio. Eu preciso, cada ser humano, se ele dedicasse 5 minutos de completo silêncio por dia, depois de uma semana, já seria 7 vezes 5, 35, não é? Meia hora. Olha, meia hora de um silêncio. Só. Não, celular, nada, nada, nada. E não precisa fechar o olho, tentar uma meditação. Isso
é uma escola, uma técnica, é possível, não é disso que a gente está falando. Simplesmente olhar o horizonte, eu tenho aqui a janela, né? O sol ele nasce ali. É o que eu procuro fazer toda manhã, a primeira coisa, não é? No meu momento pessoal de oração, depois o resto da minha comunidade. Eu quero ver o sol nascer, eu quero estar conectado, que a gente reza isso, né? E às vezes a gente reza num lugar todo fechado, não tem janela, não vê nada, não tem contato com a natureza, né? Então, o importante, creio, ter um momento, ter uma inspiração, ter algo para ler. Os católicos têm sempre o evangelho do dia, as leituras do dia, não é? Para inspirar. E depois eu saio dali motivado. E quais são os princípios? O que eu quero viver nesse dia, diante dos desafios que eu tenho, que a gente já sabe, né? Do que a gente já sabe. Então, como eu quero administrar isso? Então, eu quero estar mais equilibrado, mais sereno, mais tranquilo. E, claro, eu quero ver Deus. Porque o que nós buscamos? Nós buscamos a face de Deus. Como está no Salmo 23. Sim. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Né? Então, onde Deus está hoje? Né? E aí, onde que eu vou te encontrar, Senhor, nesse dia? Aqui eu estou aqui, eu quero me encontrar contigo, às vezes eu sinto, às vezes não sinto, mas eu sei que o Senhor está aí. Né? Eu vejo a obra na criação, eu vejo a natureza, tudo que saiu de suas mãos, né? Eu saí das suas mãos, e agora eu vou para o mundo que o Senhor criou. E eu quero te encontrar. Né? Nossa, padre, incrível, de arrepiar. Que é isso? Que legal. Nossa, que profundo. E temos duas contribuições aqui dos nossos amigos psicólogos, que eu já fiz live com os dois. Opa. O Max, que o senhor conhece. Estar inteiro em tudo o que propomos a fazer ou estar é se espiritualizar. Aí é o comentário do Max. Uhum. Na verdade, está completamente certo. E o Anselm Green, ele tem uma expressão, eu não vou conseguir descrever em detalhes as mesmas palavras, ipsis literis, mas ele diz assim, que ser único, a unidade, é fazer da sua vida a busca de uma só coisa. Parece meio redundante, né? Mas é isso, quando eu quero aquilo e eu busco aquilo, eu me torno um. Legal. Porque, veja, a gente caminha nesse mundo que a gente nunca tem certeza, né? Eu estou escolhendo aqui, mas não sei, né? Verdade. É a tendência da atualidade, aquela pessoa que está com 35, 40, 45 anos. Eu estou decidindo a minha vida. Meu irmão, a sua vida já está acabando. Lógico, não, nesse sentido, mas já passou da metade. Não é? Então, eu digo isso porque eu trabalhei muitos anos com seminarista. E aí ele sempre... Era normal, eu também tinha isso. Não sei se é isso que eu quero, não sei se eu vou ser feliz nisso, não sei o que... Tá bom, mas o que você quer então? O que você quer? Você está agora com 18, 20 anos? Claro, quem está com 18, 20 ainda está discernindo, mas... No final das contas, o que você quer? Se não é isso, o que você quer? É o que, exatamente? É o quê? Então, você quer o quê? Qual é a sua missão nesse mundo? Que eu acho que é importante isso, né? A Lúcia Helena Galvão diz, qual é a palavra que você trouxe para esse mundo, que você tem que colocar nesse mundo? Depois que você colocou essa palavra, você cumpriu sua missão. Né? Então, qual é essa palavra e como você vai colocar essa palavra? E eu vejo assim, que aparentemente as coisas parecem muito complexas, como o Max disse, né? A integração é isso, é querer uma coisa só e lutar por ela. Né? Perfeito. Nossa, gostei muito dessa palavra aí da Lucilena Galvão. Escolha uma palavra e cumpra. Muito bom, muito bom. Ótima, eu adoro ela. Eu vou pesquisar mais sobre, eu não conheço muito bem o trabalho dela, não. Eu gosto dela, é muito madura, entendeu? Muito legal ela. Bacana. E o comentário da outra psicóloga, Marielle, ela escreveu assim, ó. Super concordo com o silêncio, né? Quando o senhor falava do silêncio. É no silêncio que temos a capacidade de interpretar os nossos próprios pensamentos. Com certeza. Eu penso que o silêncio nos ajuda a reconhecer nossos sentimentos, que é algo que a gente tem dificuldade. Entendeu? O que você está sentindo? Eu me recordo, um dos meus formadores, eu tinha 19 anos naquela época, assim, seminarista de começo,
E ele, antes da formação, de vez em quando, ele parava tudo e perguntava: o que você está sentindo? Ah, não. A gente não sabia responder, porque ele já sabia que a gente tem uma dificuldade enorme de dizer o que a gente está sentindo. Outra, a gente foi criado, Mateus, muitas vezes, por nossos pais, não por maldade, nada disso deles, Claro. mas eles nos criaram e às vezes eles nos ensinaram a mentir os nossos sentimentos, a não aceitar os sentimentos que a gente tem. Entende? Engole o choro, né? É. E não é por maldade, não, mas a gente cresceu, às vezes, nesse negócio, nessa obscuridade, a gente não fala do que está sentindo, né? Tô sentindo raiva, tô sentindo medo, tô sentindo tristeza, tô sentindo alegria, eu tô sentindo fome, porque são coisas da natureza, e é coisa que a gente não escolhe, o Sim, sentimento a gente não escolhe. O pensamento, a gente a gente escolhe. já até escolhe. Claro que as coisas vêm, e aquilo que a gente quer concentrar, e aí a nossa amiga ali, ela está muito correta. E eu penso assim, que o pensamento a gente vai administrando e cada um tem uma maneira. A minha cabeça funciona muito com conectividade, entendeu? Eu vou conectando. Vem uma coisa, conecta. Então eu consigo, eu tenho essa facilidade de conectar. Tem gente que é mais reflexivo, entendeu? Vai mais fundo. Eu não Uhum. acho que eu vou tão fundo, mas eu acho que eu conecto. Eu tenho a facilidade de conectar. É um pouco assim da minha habilidade. Legal, padre. Aqui, a gente tem falado muito sobre inteligência emocional, Tá? tá em voga em palestras e tudo mais. O senhor acredita em uma inteligência espiritual que dá para trabalhar-se isso também? O que que o senhor diria? Olha, eu não estou muito assim consciente, muito atento a isso, assim muito por dentro, a gente fala em português. É, eu andei pesquisando alguma coisa, sei que tem uma psicóloga aqui de Harvard que escreveu algo. Eu também vi que tem alguma coisa no Brasil que estão atribuindo a um professor, é aquele negócio, né? Uma pessoa atrás fala, é desse professor, mas a gente tem que tentar ver onde que surgiu primeiramente o negócio. Sim, Então, eles tentam comprovar que há essa inteligência espiritual e que ajuda na harmonia, na busca dos valores. E eu penso que sim, mas eu também acredito assim que a espiritualidade nos ajuda a agir com mais inteligência. Entende? De uma gostei. maneira muito assim, da minha cabeça, entendeu? Da maneira que eu interpreto. Uhum, Eu acho que a espiritualidade ela me purifica para eu desenvolver, para eu colocar assim, ter mais potencialidade, mais força nas minhas potencialidades, entende? Me ajuda a entendi. fazer exercício melhor, me ajuda a administrar melhor a vida comunitária. Se você é casado, você cultiva a sua espiritualidade, você vai se relacionar melhor com a sua esposa, ok? Então, Sim, tudo ajuda quando a gente está, né, cultivando a vida espiritual. Mas isso é um ponto interessante, é que eu acredito também de alguma maneira que hoje a gente sabe que tem o comércio da venda dos livros, né? Então a gente muda um pouco o termo para vender o livro. Mas às vezes no fundo a coisa é meio que já existe, já está meio conectada. Agora uma coisa é certa. Essa é a tendência que eu tenho observado, você também, a gente tem escutado, que com essa pandemia, com algumas coisas que chegaram para ficar, nós vamos ter que desenvolver cada vez mais a nossa habilidade de convivência, a nossa habilidade de, de resiliência, né? E os sim, nossos encontros, pelo menos por um momento, né? Eles vão ganhar um colorido, eles vão ganhar uma forma, às vezes de eternidade. Porque, meu Deus, tanta gente que eu queria ver, não estou podendo encontrar quanto tempo. Não só porque eu estou aqui nos Estados Unidos, não é? Tenho nem previsão de quando eu vou no Brasil, não posso projetar nada, não é? Caminhar assim, não sei. Talvez ano que vem, uhum, né? Então, ah, isso vai aparecer muito, todas essas habilidades de como administrar o tempo, de como a gente também, porque não dá para, né, vamos fazer uma coisa para daqui 2 anos. Não, é para agora. O que a gente tem é o agora, né? Então, isso vai exato. exigir muito. Bacana, eu acho que são elementos para a gente buscar, para a gente ler um pouco, né? Com certeza, padre, gostei. Tem um comentário aqui que me chamou a atenção, da Valéria Castro. Ela escreve assim: tem pessoas que não têm estudo nenhum, mas têm
tanta espiritualidade e muita sabedoria. É até legal o senhor falar um pouquinho disso, né? Porque a gente estava até falando agora há pouco sobre livros, de buscar cada vez mais, mas tem gente que na sua simplicidade, no aprendizado cotidiano do dia a dia, da experiência da vida, talvez sem leitura, talvez gente que nem sabe ler, mas é super sábio. Eu conheço várias assim, pessoas idosas. E aí, o que o senhor tem a comentar sobre? Bom, é daí que nasceu a filosofia, não é? Através da observação. Não só a filosofia, como a astronomia e outras coisas mais. Então, a observação. Aquela pessoa que tem esse... Tem gente que tem isso mais que outras, ok? Por causa de personalidade, temperamento. Então, tem gente que é mais perceptiva, ok? Então, ela vai observar. E são essas pessoas que sabem ler os sinais dos tempos, que sabem ler os sinais da história, né? Que sabem interpretar a linha da vida, que não foge da linha da vida, que a gente está vivendo numa ilusão, que a gente não quer olhar o final da linha, não é? E a pandemia trouxe isso. Meu Deus, eu posso estar no final da linha agora, né? E aí a gente quer buscar culpados, o culpado é esse, aquele, não estou defendendo nada de ninguém. Mas, gente, a certeza que a gente tem desde o dia que nasceu é que vai morrer, não é? A única. O resto tudo pode acontecer. Sim. Tudo pode. E isso, quando eu dou curso de batismo aqui, que é o padre que dá. Eu e mais outra pessoa, né? Eu digo assim, olha, a gente não pode caminhar com ilusão. A gente está aqui para reconhecer a presença de Deus na vida desses meninos, esses crianças que vão ser batizadas e tal. E eu rezo para que eles te enterrem e que eles não que vocês os enterrem. Mas isso pode acontecer. Sim. Como acontece para alguns. Então, ai, não fala isso, porque a gente acha que vai atrair maldição. Não é maldição. Faz parte da natureza, faz parte da vida. Então, essas pessoas sábias, como essa nossa amiga comentou, Valéria Castro, é isso. Ela é a pessoa que lê a história, ela lê os fatos, ela lê os sinais. E isso vai muito além de... A gente sabe que tem gente que tem doutorado e que a sabedoria é desse tamanho. E, sobretudo, sabedoria de convivência. Né? A gente não sabe conviver. E eu vejo assim, bom, a gente respeita o título que tem na parede, os PhDs, tudo, ok, mas falta sabedoria. Uma vez o Padre Zezinho disse isso, tá sobrando diploma e tá faltando sabedoria. Complicado. Mas o que a Valéria disse é legal, é isso mesmo. Maravilha. Padre, vamos para o cerne da nossa live. Como que a espiritualidade pode agregar na vida das pessoas, os benefícios de se praticar? Olha, Matheus, eu vejo assim, dentro da minha trajetória de vida, e também de quando eu fui para o seminário, que a gente entra nessa escola de espiritualidade, nessa escola de oração, e para que isso? A gente às vezes faz, mas a gente não sabe por quê. Até porque a gente é novo, né? Por que eu vou fazer? Por que eu vou rezar? Porque isso me harmoniza, porque isso me ajuda, né? Me ajuda a viver a vida. Então, de maneira melhor, de maneira mais coerente, de maneira mais serena, mais tranquila, buscando o meu cerne. E nesse sentido, é importante a gente olhar para a nossa própria vida, olhar que a espiritualidade hoje é questionada também, por exemplo, pelos médicos, quando a gente vai num doutor, eles perguntam até a nossa religião, se a gente pratica a religião, né? Eu me recordo quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer, uma das primeiras perguntas é: a senhora crê em Deus? A senhora vai na igreja? Perguntou para minha mãe, né? Então, porque eles consideram que isso é muito importante. A neurociência considera isso muito importante. A gente pega mesmo esse Pedro Calabres, que está famoso aí no Brasil, com vídeo e tal. Eu gosto de acompanhar ele algumas coisas, e chegou um momento que ele fala de espiritualidade. Opa, né? Então eu digo assim para você, eu sempre gostei do silêncio, sempre gostei de mosteiro, então até pensei em ser monge uma época, acho que todo seminarista em algum momento pensa em ser monge, né? Então eu pensei em ser monge, porque fui no mosteiro, achei aquilo tão lindo, e então eu fui me identificando. E é importante assim que a gente descubra com o que a gente se identifica. Porque essa é a minha identificação. Sim. Com o silêncio, a minha identificação com a liturgia,
mas a liturgia que me ajuda a rezar. Porque uma coisa é, eu posso celebrar 5 missas no domingo. Ai, que nossa, esse padre reza. Não? Qual delas eu rezei? Em quantas eu rezei? Onde eu estava inteiro? Onde eu busquei o silêncio? Legal. As músicas me ajudaram, né? Então, cada pessoa... É claro, os elementos fundamentais, Mateus, da espiritualidade, do cultivo, passa por esse autopercepção do corpo. Por isso eu disse para você, vamos respirar. E aí eu estou lendo um livro aqui que chama Breath, respiração, né? E que legal, padre! É um best-seller do New York Times. E o autor, ele traz... Porque o americano trabalha só com teste, né? Para provar as coisas é teste. Então, ele vem provar o valor, a importância da respiração e dizendo que o nosso problema hoje na sociedade é que a gente não respira pelo nariz, a gente respira pela boca. E os testes começam com... Que isso! Adorei! Os testes começam... eles vão fazer a experiência de analisar os crânios de pessoas do passado e o crânio mudou. Por isso que hoje muita gente aí tem que usar aparelho, como eu já usei 2 vezes. Quase todo mundo com problema de alergia, porque a gente respira pela boca. E aí ele foi em algumas tribos indígenas, onde as mães fecham as bocas dos meninos, ele só pode usar o nariz. Os dentes são perfeitos, não tem problema de respiração, não tem nada. É uma coisa muito louca, entendeu? Fantástico, padre. É muito legal. Tô lendo isso aqui, não terminei não. Então, ele fala do... Então, a primeira coisa é dar-se conta. A gente fala que Deus é Espírito, o Espírito de Deus soprou nas narinas. Então, a respiração. Hoje o relógio, né, esse relógio da Apple Watch, daqui a pouco ele vai me avisar, é hora de respirar. 1 minuto. Isso é fantástico. Isso daqui é o nosso amigo, agora que quer o nosso bem. Claro que tá me controlando tudo, né? Mas... Com certeza. Mas está ajudando, está ajudando. Está ajudando. Então, a respiração, a autopercepção do corpo. Eu tive a oportunidade de conduzir muitos retiros no Brasil, muitos retiros no tempo de Varginha. E uma das primeiras coisas que a gente fazia no retiro, porque a gente já pensa, vamos rezar muito salmo. Não, vamos fazer a oração inicial, mas vamos agora tomar consciência do corpo. Meia hora. Então, quase um relaxamento, entendeu? Mas tomar consciência do corpo, da respiração, o que se eu tô com alguma dor, né? Porque a gente pode transformar a espiritualidade num conceito, como a gente faz de Deus um conceito, muitas vezes, né? A gente faz de Deus, até dizer, já tem no Brasil, respire. Então, perguntando ali, padre, faz yoga também? Yoga, eu fiz por 1 ano para aprender. Eu era seminarista ainda, eu era frater. Que legal. E eu pedi nesse sentido, eu pedi uma autorização para fazer yoga. Porque a yoga, às vezes a gente conecta com religião, coisa assim, aí cristão não pode. Aí tem até o padre Haroldo, que morreu há pouco tempo, ele tinha, continua sendo, uma proposta de yoga cristã, não é? Então, claro que me ajuda e me ajudou muito a yoga, eu me recordo, e me ajudava também na condução dos retiros. E voltando, um outro elemento, quando eu morava em Varginha, em 2010, em 2009, um médico me recomendou o livro A Semente da Vitória. Acho que eu já mencionei esse livro com vocês. É do Nuno Cobra, não é? Você leu? Já li. É um livro que mudou minha vida em muita coisa, entendeu? Fala muito da importância do sono também, né? A como água. Fator curativo, né? A água. E ele fala da meditação, né? Então você, poxa, o que esse cara tá falando de meditação? Né? E por isso que esse é o caminho, gente. Olha, para a gente viver melhor, para a gente procurar menos médico, né? A gente pode se exercitar hoje em qualquer lugar. Eu tenho um app aqui que me ajuda a me exercitar todos os dias. Isso aqui também me ajuda, o relógio que ele tem os anéis, eu tenho que completar o meu anel do dia, então daqui a pouco eu tenho que me exercitar para completar o anel. E eu posso dizer, eu sou padre, não é? O padre é sempre visto como homem do espírito, homem, né? Mas a gente tem muitos desafios. Eu fiz as minhas contas desde maio do ano passado até agora, essa semana, eu celebrei 80 funerais. Nossa, muita coisa. Visto que no Brasil, os padres nem vão muito em funeral, não é? A gente infelizmente, hoje, não infelizmente, mas
os leigos estão preparados para isso e vão lá e celebram, e aqui eles não compreendem o funeral assim que vai uma pessoa que não é o padre, não é o pastor, não. Porque o padre, ele acompanha do nascimento à morte, é isso que a igreja ensina também. Né? Funerais, claro que aqui é organizado, porque não é um funeral imediato como é no Brasil, né? O funeral ele é preparado. Eu já tenho funeral para daqui 2 semanas, a gente já porque a pessoa está embalsamada, fica na geladeira, então tudo é bem preparado. Por isso que as pessoas nos funerais aqui estão todas muito bem arrumadas, é tudo muito bonito, e no Brasil, ai meu Deus, morreu, põe a primeira roupa que está no Já corpo. pega e já vai, né? Eu brinco com a minha irmã, eu falei, vocês foram pro enterro da mãe, tudo de qualquer jeito, né? Mas aqui não, vai todo mundo muito, muito bem arrumado, porque tem tempo, vão fazer cabelo, é coisa assim diferente, outra cultura, né? Olha só. Mas isso mexe com a gente, é muito funeral, entendeu? Não tava no Brasil, meu Deus, eu ia, sempre que pedia, mas tinha os leigos, né? É tudo muito rapidinho, vai lá. Aqui não, você tem que rezar o rosário, o terço, aí depois você faz a homilia, depois você faz o ritual, vai pro cemitério, você se envolve, você fica 1, 2 horas com aquela família. Então, ainda gente que morreu de Covid, muita gente de Covid, muita gente. Então, se eu não estiver bem com o meu espírito, porque eu rezo missa, eu estou unido a Cristo, mas o meu corpo tem que estar bem, o meu espírito tem que estar bem, meus pensamentos. E quando, às vezes, já celebrei até 2 num dia só, naquele dia, eu tenho que virar totalmente. Chegar em casa, botar uma música, fazer um exercício, comer uma comida boa, não é? Porque se eu me entrego, eu vou lá e vai, é. Não leva a palavra que precisa de Exato. conforto, né? Que as pessoas precisam nesse momento. E não é uma ilusão, não vou lá, vou falar da verdade da fé, que essa pessoa está com Deus, vai ressuscitar com Cristo, mas está sofrendo, ainda por cima. Eu celebrei de jovem de 13 anos que morreu de Covid, sabe? Então, o que para dizer como padre? Tá junto, né? Tá junto. Uai, a Jordana tá perguntando se é mesmo que tem um buffet nas casas aí. Não funerais. Sempre. Nos funerais. Depois do funeral tem o almoço, o jantar. Nossa. É muito complicado. Mas tem clima para isso? Tem, né? Porque já passou muito tempo, e é né? legal isso, sabe por quê? Porque é uma ajuda a família. Porque de algum momento, claro, quando é uma morte de gente mais jovem, é difícil a gente dizer assim que está celebrando a vida, não é? Mas de uma pessoa de 70, 80, 90 anos, a gente é um coroamento. Essa pessoa, né, fez sua parte, deixou sua palavra, cumpriu sua missão e passa, né? Então vamos celebrar dela. Mas é costume sim, porque outra, não é só por sentido de comer, é porque tem gente que vem nos Estados Unidos, as pessoas são muito espalhadas, é um pouco diferente do Brasil, entendeu? É difícil não ter um funeral que não tem gente que venha do estado, que venha de Califórnia, que venha da Flórida, é tudo longe. Então é um meio também deles se encontrarem, de facilitar, então é muito normal para eles, isso faz parte. Sim. O senhor mencionou a questão dos retiros, né, dos muitos que o senhor ministrou aqui no Brasil, e as pessoas têm sentido muita falta, né? Muitas cultivavam a espiritualidade nos retiros, nos encontros, nos eventos, né, com o povo na igreja, geralmente, maior parte juventude, né, nos grupos de jovens e tudo mais. Faz 1 ano que essas pessoas estão órfãs destes eventos. Eu queria que o senhor desse uma luz aí no caminho para as pessoas cultivarem essa espiritualidade em casa, na igreja doméstica, mais satisfeitas. Porque muitas vezes elas fazem em casa, mas falam que não é a mesma coisa, não estão satisfeitas, que não tem validade. Claro, são coisas diferentes, mas que luz o senhor pode dar no caminho aí de quem pensa assim? É claro que é diferente, né? É completamente diferente. Então, é difícil. A gente está acompanhando, Mateus, as pessoas dizendo assim, olha, padre, a gente até acompanha a missa pelo Facebook, pela internet, mas é gente que fala, é familiar que não quer saber, então tem essa diferença. Eu penso o seguinte, a gente tem que trabalhar, aproveitar o tempo com aquilo que a gente tem, o que a gente pode. De alguma maneira, estar conectado com as pessoas, né? De fazer mais contatos, de compartilhar o que está vivendo. Aproveitar o tempo, de alguma maneira, para aprender algo diferente, né? Então, vamos pensar assim, 1 ano que a gente não se encontra, eu vi gente que aprendeu instrumento musical aí pela internet,
né? Comprou um violão, e isso aqui nos Estados Unidos vendeu-se muito, não estava encontrando mais instrumento musical para comprar, né? Porque as pessoas aproveitaram o tempo para aprender o violão, para aprender um instrumento musical, enfim. Eu acho um pouco difícil dizer como que as coisas vão ser. Quando que a gente vai se aglomerar de novo? Não sei, né? Eu posso dizer, aqui já tem alguma certa normalidade, que nem eu fui na orquestra. Claro que a sala de concerto é para, sei, 1.000 pessoas, tinha 250. Então, mas já estamos nos unindo. Eu penso que o que a gente vai fazer é, a gente não vai negar nada, pelo menos no começo. Quando a gente começar a poder ir, se encontrar, não, eu vou. Vai em tudo. Então a gente vai ter uma geração marcada, sobretudo a nossa, da impossibilidade de se encontrar, de como foi difícil viver distante, como é importante a igreja, a religião, ser suporte um para o outro, né? Mas honestamente dizendo, assim, como cultivar isso? Eu que já sou mais velho, né? Então, assim, a gente acaba tendo uma sabedoria de aproveitar o tempo, acha o tempo disponível bacana, lê, estuda, faz isso, faz aquilo. Mas para a juventude é outro, né? É outro esquema, né? Com certeza. Muito se fala da quaresma como tempo favorável, né? Tempo favorável para conversão, como o senhor falou agora há pouco, oração, jejum, caridade, esmola, tal. Mas como a gente pode aproveitar nesse sentido de espiritualidade como fonte de vitalidade neste tempo quaresmal que estamos vivendo aí, às portas da Semana Santa? Ainda não sabemos como vai ser essa questão aqui, né? Em Minas Gerais especificamente, os casos têm aumentado, Uhum. então corre-se o risco, né, da Semana Santa nem poder ter celebrações presenciais. Mas aí como que o senhor acha que a gente pode se virar para cultivá-la aí nesse tempo favorável? Eu sempre compreendo, assim, procuro compreender a quaresma como um momento de reativar. Que, na verdade, a gente deveria viver um tipo de quaresma o ano todo, não é? E não no sentido, assim, a penitência é aquilo que não nos ajuda a viver. Não nos ajuda a viver só por 40 dias, nos ajuda a viver o ano todo, não é mesmo? Mas a quaresma é um reavivar. Claro, um sentido um pouco mais intenso, bacana. Então, de ter princípios, eu tenho que ter. Eu quero rezar mais, tá? Que horas? Que momento? O que eu vou rezar? Com os professores aqui da escola, a gente está seguindo um livro chamado 40 Dias Workout, 40 Dias de Prática. Um livro espiritual, não é? Então, que fala, assim, sobre diversos temas. E está todo mundo, já tem o esquema, a gente está todo mundo praticando, cada 10 dias eu vou, me reúno com os professores 15 minutos para ver como é que tá. E a gente partilha. Está sendo muito legal, né? Quando a gente fala de jejum, olha, o que eu mais tenho visto aí na internet é o bendito do jejum intermitente, né? Que é gente que nem é de religião, que não é católica, porque a gente fala de jejum, ai meu Deus, o jejum. Agora estão dizendo que o jejum faz bem. O jejum é necessário, Sim. o jejum ajuda a purificar, né? Que legal, né? Como que a sabedoria divina e como que a escritura, a palavra de Deus é fantástica, né? Responde aos dias de hoje. E a obra de caridade é isso. O que é a caridade? É eu vencer o meu egoísmo? Eu não consigo imaginar não ser outro jeito. Claro que é fazer justiça. O princípio é fazer justiça, ser mais... devolver às pessoas aquilo que pertence a elas, porque, na verdade, nada nos pertence. Tudo pertence a todo mundo, né? A gente que divide. Sim. Então, claro, a gente vai num sentido mais profundo, mas é isso. E, claro, a generosidade me ajuda a ser mais generoso com o meu tempo. Hoje eu escutei uma história muito interessante de uma pessoa que estava dirigindo o carro e aí veio um menino pedir dinheiro e o menino tinha um caixote de engraxar sapato. Ô tio, me dá um dinheiro, não sei o quê. E o cara todo engravatado, não sei se inventaram essa história, mas é interessante. O cara todo engravatado disse assim, não, ó menino, você tá pedindo dinheiro? Nem eu tenho dinheiro, nem eu tenho dinheiro para comer hoje. E o menino falou assim, ô tio, não tem? Então, peraí. Ele abriu o caixote, tinha uma manga. Ele falou, a única coisa que eu tenho é essa manga, mas vou te dar. Aí disse que esse Nossa. dirigiu 10 metros para o carro e chorava que nem criança. E mudou a vida dele, né? Então, veja o que é a caridade, a generosidade, né? A olhar o outro. Aqui na nossa região onde eu moro, a gente tem uma visão de Estados Unidos, mas onde eu moro tem morador de rua para dar e vender,
ok? Então, muitos na nossa região, que eu moro bem perto do centro. Como no centro de São Paulo, coisa assim, né? Uhum. O que eu procuro fazer é sempre olhar para eles. Se eu paro no trânsito, eu às vezes tenho um pouco de dificuldade de conversar com eles, porque eles têm um inglês muito diferente do que eu aprendi, entendeu? Então, às vezes eu tenho perto de dificuldade, mas se eu estou de clergy, mas me cumprimenta, de colarinho clerical. Então eu penso, é ser humano. Ele é um ser humano, meu Deus, é um ser humano que está aí. Eu podia estar no lugar dele. Por que ele está na rua, eu não sei. Talvez ele tenha família, eu não vou julgar, não é? Mas é um ser humano que está ali. Então, isso nos ajuda. E isso a gente devia cultivar, Mateus, para a vida toda, não é? Porque a gente devia deixar de comer umas bobagens que a gente come, devia deixar de falar umas Sim. bobagens que a gente fala, né? Devia ter uma vida mais disciplinada sempre, né? Então é isso que é a minha mensagem de Quaresma aí pro pessoal, que eu estou tentando também. Verdade, com certeza. E a Norma está perguntando, na sua opinião, padre, quais são os ensinamentos que a pandemia vai deixar para nós? Ai, Norma, então, eu acho que ensinamento a gente é assim, a gente se dá conta depois que já aprendeu, não é? Eu acredito que a gente está aprendendo de alguma maneira, mas o meu sentimento é esse, da gente valorizar muito mais o que a gente tem, as pessoas, eu digo pessoas, mas o sentido que a gente tem parece material, não é isso? As pessoas, o encontro, quanta coisa a gente recusou na nossa vida, quantos nãos eu disse para estar com as pessoas, não é? E agora eu não, o meu sim não vale nada porque eu não posso ir. Não é eu que digo não, a vida está dizendo não, a situação está dizendo não posso. Então, a nossa capacidade de locomoção, de ir, de estar junto, de promover coisas, não é? De promover eventos, encontros. E, de alguma maneira, também que a vida é muito frágil. A gente se acha muita coisa, a gente acha que tem o domínio de tudo, que a gente controla tudo. A gente tinha agenda para anos, né? É, A gente talvez pode fazer uma agenda para a semana, depois, não sabemos, né? Então é isso, Norma, vamos aprender junto. maravilha. Padre, a gente se fala muito em sobre beber da fonte, diretamente da fonte, que pode ser palavra de Deus, pode ser vários outros elementos aí dentro da espiritualidade de cada um, né, aí do campo religiosidade ou não. Mas eu queria saber o senhor, Padre Rafael, como o senhor bebe diretamente da fonte? Quais são as suas principais inspirações aí para colocar a sua espiritualidade em prática no seu dia a dia? Aí, curiosidade minha, é claro, o senhor responde se o senhor puder. Não, bacana a pergunta, eu acho que isso é interessante. Eu penso que a nossa espiritualidade, seja no sentido mais prático também do que a gente faz, ele vai evoluindo, ele vai sendo modificado, vai sendo ressignificado, ele vai sendo revitalizado com a nossa vida, ok? Então, da maneira que eu rezo hoje, não vou dizer a missa, essas coisas, porque isso já está meio que pré-programado. Agora, o espírito pelo qual eu vou à missa, ele é diferente. Entendeu? Eu procuro estar muito consciente no que eu estou celebrando. E eu tenho isso. A primeira coisa que eu faço de manhã, eu tenho minha oração pessoal, ok? Uhum. E a minha oração pessoal é no meu quarto. Eu preparo o meu café, então o quarto, eu preparo o café no meu quarto, ok? Então ele já tem o odor do café, eu acendo a vela, ok? Eu tento ter um contato com a natureza, e a partir disso, desse momento mais de união comigo mesmo, aí eu leio a palavra de Deus, o evangelho do dia, ok? E trago aquele evangelho para minha vida, primeiramente, mesmo que eu tenha que fazer uma homilia, mas a primeira coisa que eu penso, o que eu vou falar na homilia? Não, o que essa palavra diz para mim hoje? Não é? E depois disso, eu tento olhar o meu dia, eu olho o meu dia, o que eu tenho, e tentar, assim, ter pensamento muito positivo sobre o dia. Hoje eu tenho isso, tenho aquilo. Se eu não tenho muito um programa já definido, eu vou buscar fazer isso, isso e aquilo. Uhum. Né? Então, eu tento colocar isso na minha mente. Depois, quando eu vou para o meu momento do banho, aí eu ponho música para dar, né, o meu banho, para animar, para já ativar outras áreas. E me arrumo, sempre penso na roupa que eu vou botar no meu dia. Eu acredito que tudo isso faz parte da minha espiritualidade, né? Que legal. E tá aberto.
que Deus tem para mim hoje? Quem sei que eu vou, quem eu vou encontrar? E a minha missão como padre é essa. A pessoa quando vem até a mim, se eu não estou muito animado, se eu não estou muito bem-humorado, esse é um problema meu. Mas as pessoas não estão esperando isso de mim. E elas não esperam isso de um padre. Pode ser que eu vou ter um contato com essa pessoa uma vez na minha vida. E qual é a marca que eu quero deixar na vida dessa pessoa, entendeu? Não vou dizer que eu sempre consiga. Ok? Não vou dizer que eu sempre, ai, que feliz, que ótimo. Não. Mas eu tento, entendeu? De alguma maneira, Mateus. E depois que eu vou concluindo o meu dia, né? Claro, eu não tenho família, eu tenho irmãos de comunidade, a gente tem momentos que se encontra, mas a vida de um padre é uma vida muito solitária. A gente vive muito sozinho. E eu tenho que estar muito bem comigo mesmo. Eu tenho que curtir a mim mesmo. Entendeu? Eu tenho que curtir o meu momento, eu tenho que curtir o que eu faço no meu quarto, eu tenho que curtir. Eu vou para os lugares, a maioria dos lugares eu vou muito sozinho. Até porque onde eu tô aqui a gente não tem. Eu tenho contato com muita gente, mas não tem aquela cultura de convidar o padre, como tem no Brasil e tal, né? Então, se convida, eu tenho muita gente que convida, mas no geral não é tanto assim. Então eu cultivo e vou para o parque caminhar, correr, né? Vou para o museu. E estando sozinho, a capacidade de absorção, graças, obrigado, absorção é maior, né? Que eu estou recebendo. Então, eu entendo assim, eu rezo o que a igreja me pede para rezar, e eu procuro colocar meu coração em tudo que eu faço, estar muito consciente, muito atento, cada gesto, quando eu rezo a liturgia das horas de manhã, rezo de noite, né? Muito consciente naquilo tudo. E para mim também o que funciona não são momentos muito largos de oração, entendeu? Tipo, eu vou rezar 1 hora. Eu vou rezar 15 minutos. Depois eu rezo mais 10. Depois à noite eu rezo mais 10. Eu divido isso. Entendeu? E me ajuda também. Para tudo. Para exercício físico eu sou assim também. Eu divido às vezes, entendeu? Tudo que parece que é 1 hora, 1 hora e meia, é demais. Mas se você pensa, meia hora, 20 minutos. Eu vou ler um livro. Não vou vontade de ler. Não, eu vou ler 5 páginas. 5 páginas. Mas 5 páginas. Né? Não é melhor que nada. Então, um pouco a minha... Nossa, muito bom poder conhecer um pouquinho aí da sua rotina espiritual. Obrigado. É da vida também, porque eu não consigo separar a espiritualidade da vida. Sim. E a gente sempre é curioso, né? A gente gosta de saber para a gente pegar algumas dicas também para a gente colocar em prática aí na nossa vida. Claro, cada um tem um sistema, cada um tem um jeito e cada um vai encontrando o seu formato. Mas é muito bom termos referências. E Claro. o senhor é uma excelente referência aí nesse assunto, com certeza. Ok, obrigado. E eu tenho isso, por exemplo, se eu vou celebrar a missa fora que eu preciso dirigir, eu já tinha esse hábito em Varginha, desde o começo de sacerdócio. Se eu estou indo celebrar a missa, eu não ligo o rádio. Eu tô em silêncio. Aqui também, aqui a gente dirige bastante, né? Tudo é longe. Então, se eu vou para um funeral, eu não vou estar, eu vou no funeral escutando, né? Sei lá o que eu gosto de escutar, sei lá. Não escuto nada, porque eu gosto de saber da idade da pessoa. Às vezes eu estou indo para um funeral mais de emergência, que o padre não foi, eu vou quieto, eu vou em silêncio, eu vou pedindo a Deus para que me dê palavras, entendeu? Eu vou me colocando num eixo. E, então eu acho que isso tudo ajuda. Isso, por exemplo, vamos falar de questões práticas. Muita gente tem problema de insônia, né? Por quê? Tá nos últimos segundos, dorme com o celular aqui, enquanto o celular não cai no peito, não dorme. Né? Claro, tá sendo o tempo todo ativando o cérebro, é como uma droga. Vai. É uma droga. Então, eu gosto muito aqui nos Estados Unidos que a gente usa muito abajur, né? Tá vendo? Tem um abajur aqui atrás. Sim, legal. É muita cultura, aqui não se usa muito, muita casa nem tem luz no teto. Por quê? Isso já vai diminuindo, entendeu? O clima, a gente já vai ficando mais calmo. Então, tomar um chá à noite, colocar uma música. Eu gosto de escutar Nova Brasil à noite um pouquinho, sabe? Eu ponho no aplicativo. Olha. Pro meu chá. Então, eu tomo meu chá, escuto Nova Brasil, porque depois de passar o dia todo falando em inglês, escutando inglês, espanhol, a gente cansa, sabe? Assim, para quem já morou em outro país, sabe disso. Por mais que a gente esteja aqui confortável com a língua, eu entendo, eu me viro, eu falo na medida do possível. Mas a gente está usando uma parte do cérebro que não é para a nossa língua, é outra parte. Então aquilo cansa, Sim. né? Então eu gosto de escutar a nossa língua,
e eu falo, tal, vou relaxando, como alguma coisinha mais tranquilo, faço minha oração, vou me tranquilizando, tal, e vou para cama, né? Olha só. Olha, dificilmente, assim, não tenho, não. Né? Geralmente eu durmo 11 e vou até outra 6 horas da manhã, 6h10, que eu costumo acordar. Às vezes, geralmente eu vou direto. Não vejo. Uhum. Nossa, padre, que legal. Ó, tá todo mundo comentando aí, ó. A Valéria, mostra a sua flor que tá aí atrás. Ela tá São curiosa para 5, saber. ó. São 5 flores que tem aqui numa parede, ó. Bem legal, né? Isso. Tá aí. Muito bom. A Aretusa, minha prima que está assistindo lá em Campinas, adorei as dicas, espiritualidade inserida na nossa rotina. Um abraço, Aretusa, para você. E Letusa, olha, se você, eu também tenho que dizer, olha, a minha base ali que eu aprendi essas coisas foi muito com Anselm Green, ok? Ou Anselm Grun, que tem aí no Brasil um monte de livro publicado e eu recomendo muitos. Se você nunca leu nenhum dele, o primeiro deles, O Céu Começa em Você. Ótimo. E depois tem outro, A Espiritualidade a Partir de Si Mesmo, de Anselm Green. Eu gosto muito dele. É claro que depois você lê uns 4, 5, daí você já vai vendo que a coisa já fica meio repetida, né? Então, você já entendeu a linha da pessoa. Beleza. Né? Então, eu recomendo muito os livros do Anselm Green. Eu acho que ajuda muito. E aqui, você sabe que nos Estados Unidos ele não é conhecido? Pelo menos aqui no pedaço, Olha, não tem muito livro traduzido. Por isso que ele foi muito no Brasil, que no Brasil ele emplacou, né? aí eu tô com um aqui do lado, ó. Cuidar de si e do Ah, outro, que ó. ótimo, ótimo, excelente, excelente. Ele é ótimo, e aí no Brasil ele emplacou. Eu andei pesquisando hoje no YouTube e entrevistas dele em português, tem pouca. Até porque ele fala alemão, ele não fala inglês, e eu vejo assim que para o nosso público, às vezes brasileiro, ele pode ficar traduzindo, é meio cansativo, né? Uhum. Mas os livros são maravilhosos, me ajuda muito, né? Me ajudaram muito e me ajudam. Que legal. E aproveitar essa vibe aí que o senhor tá e já dar as dicas, né, de sites, de vídeos e de outros livros também que o senhor queira ou o senhor acha oportuno para nós que estamos querendo aprofundar aí um pouquinho mais, né, nesse quesito espiritualidade. Então, eu recomendo muito os livros do Anselm Green, não é? Aí, sobretudo aí para o Brasil. É claro que a gente pode dizer assim, dentro da tradição cristã católica, a gente pode falar, vamos lá para as fontes, né? Vamos ler um São Bento, vamos ler um São Bernardo, vamos ler São Tomás de Aquino, vamos ler a linha da escola carmelita, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Claro que a gente deve buscar as fontes, é importante, mas também é sempre importante buscar comentários que ajudam. A gente vai dizer, não, o comentário atrapalha. Não, mas se é uma pessoa perita, o comentário ajuda. Porque a gente tem problema de tradução, tem que entrar no contexto histórico, né? E a Sim. Lúcia Helena Galvão, que é eu sou admirador dela, ela tem vídeos sobre São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Ela tem vários vídeos. E é assim, ela não se declara católica, ok? E eu às vezes até tenho dúvida, não sei se ela é bem. Ela conhece muito tradição católica, não sei, né? E os vídeos são na linha da filosofia, então é uma filósofa lendo as obras de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila. E olha, gente, o vídeo é uma tendência que, como podcast, vai ser uma tendência hoje. Dizem, porque a gente pode estar fazendo alguma coisa escutando. Então, eu Sim. aproveito muito o meu tempo escovando dente, eu escuto lá 5 minutos. Então, estou escovando dente, depois eu retomo o vídeo, escuto o resto, né? Estou arrumando a cama, pensando na vida. Eu penso na vida de manhã, entendeu? De manhã é o momento de eu pensar na minha vida. O resto, eu tento absorver. Eu absorvo, eu estou para absorver. Que legal. Né? Então, eu vou absorvendo comentários, livros, coisas. Claro, eu leio algumas coisas em inglês, porque eu também vou praticando. E os meus livros de interesse, vamos dizer assim, na linha hoje, o que eu tenho mais procurado ler nesse momento é conexões entre neurociência, espiritualidade, meditação, como esse aqui, Aware, né? Estar consciente, Aham. né? De Daniel Simon. Então, da ciência, a prática da presença. Entendeu? É um Olha. neurocientista,
né? Então, às vezes, assim, eu também não leio o livro todo, é 500 páginas, mas eu vou lendo pedaços. Então, eu leio um pedaço desse, um pedaço daquele, que eu penso que esse é um pouco a nossa tendência. E eu penso, para ajudar a espiritualidade, estar consciente do momento que a gente está vivendo, esse aqui fala da quarta geração, né? Então, sobre o futuro da humanidade, um pouco na linha do Augusto Cury, né? Que fala do futuro. Ah, bacana. Uhum. E eu também recomendo o autor, do livro Sapiens, né? O Hurai, aquele israelense. E Uhum. que ele vai mostrando, e a gente tem que estar assim, uma coisa é a nossa espiritualidade, a nossa fé, e a gente tem essa busca, mas as conexões que a gente faz, e essa vai ser a tendência. Porque, infelizmente, Mateus, a gente vê algumas pessoas assim na igreja, até católicos, padres, eu respeito muito, mas assim, numa defesa ferrenha da doutrina, essa situação da campanha da fraternidade, tão triste aí, né? Que defender a doutrina, a doutrina. Não, a doutrina está lá e a gente crê na doutrina. E quanto mais eu creio na doutrina e mais conheço, mais liberdade eu tenho para dialogar. Né? E o futuro é o diálogo com as outras religiões. Esse é o caminho, é o que o Papa Francisco está fazendo. Né? Então, penso que esse seja o caminho e desejo que cada um encontre o seu caminho ou o seu momento. A gente vai se alimentando, né? A gente passa por momentos da vida que a gente se alimenta mais disso, mais daquilo. Eu estou numa fase meio diet agora, entendeu? Porque a gente passa dos 40, vai no médico, o médico fala assim, ó, você tá aqui, é assim, né? Estados Unidos tudo muito fácil, fast food, mas cuide da sua saúde. Então, meu café da manhã é todo verde, né? E depois o meu almoço muda, eu tenho mudado, eu tenho escutado. YouTube, um médico, dois médicos, três médicos, quatro médicos, o que eles estão dizendo? E aí você vai criando sua síntese, né? Uhum. Mesmo para a espiritualidade. A congregação, eu sou do Padre do Coração de Jesus, a gente tem nossa maneira de rezar, eu rezo com a igreja, eu acredito nos sacramentos, tudo isso eu rezo. Mas naquilo que eu posso interagir e de fazer isso acessível, porque eu tenho... Tudo isso partiu de Jesus, e Jesus estava acessível para todo mundo, Sim. né? Nossa, padre, que incrível! Quanta coisa! Nossa, a gente está assim, abismado com tanto conhecimento que a gente pôde absorver nessa noite. Só tenho a te agradecer muito, viu? É isso, imagina. Obrigado, Valéria. Yuval Noah Harari, yes, Sapiens. Dizem, é um pouco. Eu não li, eu não li os livros, mas eu li comentários, eu assisti vídeos, Uhum. né? E ele é uma pessoa que influencia muito a humanidade hoje aí, né? A cultura. Mas eu fico feliz, Matheus. A gente está batendo um papo e assim que eu acredito que a gente está fazendo aqui. Estou expondo um pouco o que eu busco, né? E isso ajuda, eu acho que de alguma maneira ajudou muita gente, me ajudou porque eu bebi de muita coisa e estou bebendo, né? E eu fico feliz quando as pessoas dizem assim, me encontram, né? Mesmo passados anos, ai, padre, sabe aquele retiro? Nossa, eu nunca me esqueci. Falei, oh, que legal. Por que você rezou? Não foi por causa de mim. Entendeu? Porque se eu perguntar para você, o que que eu falei? A pessoa não lembra, não. Entendeu? Mas, não, mas foi tão bom para mim. É isso. Né? Então não é nem tanto o que a gente fala, é o que a gente busca, a gente comparte. E eu gosto disso, né? Eu gosto de cultivar a espiritualidade. Eu penso que é também o que vai nos garantir uma longevidade e aceitar as situações da vida, né? Para a gente que está caminhando, daqui a pouco eu já estou na meia idade, daqui a pouco eu já vou passando para a terceira idade, e aí se a gente não tem uma linha, não tem isso claro, a lógica da vida, as coisas da vida. E isso é dom de Deus, e a gente crê que isso é maravilha de Deus, e a gente está caminhando para Deus. Com certeza. Padre, uma última pergunta, se é que o senhor me permite, que Claro, nós já estamos com 1h e 20 de live e o pessoal tá firme e forte. O número aqui tá nos mostrando que o pessoal tá tá acompanhando bom, do começo ao que fim. bom. O senhor falou dessa questão da importância do diálogo e a gente teve recentemente a visita do Papa Francisco ao Iraque. O que o senhor poderia comentar aí para agregar nesse tema espiritualidade para nós? Então, é um recado para o mundo todo,
não é? E eu creio assim que o Papa visitando, ele sabe da visibilidade que ele tem. Nem tanto por aquilo que ele falou, repito, é mais ele falou assim, não traz, vamos trazer as câmeras para cá, né? Vamos trazer os holofotes para cá, vamos fazer as pessoas olharem para a situação, quem está aqui, quem vive aqui, e ele gosta de colocar quem perdeu filho, quem que morreu, Sim. porque a gente assim, a gente sofre, né, Mateus? A gente fica assim, ai, que triste, mas no fundo a gente não sabe quem é a pessoa, né? A gente é atingido de alguma maneira, mas então eu vejo assim, o Papa mostrando a necessidade do diálogo, a necessidade de sair do nosso ambiente de conforto, e isso não só o Papa Francisco, se a gente olhar para trás, já começou isso com João 23, né, quando convocou o concílio, vamos abrir a janela, vamos arejar, e essa é a tendência, e isso vale para a igreja, seja para a nossa presença, não é? Mas vale também para a doutrina, né? Que é algo tão complicado. E escuta, eu vou viver a minha vida como defendendo a fé, um apologeta, então eu fico defendendo a fé, mas num sentido meio conceitual, entendeu? Que isso está errado, que isso está certo. De algumas coisas que eu disse aqui, se algumas pessoas pegam no sentido de dizer, não, ali tem alguma coisa, uma heresia, o que ele disse tem uma coisa que não está muito clara dentro da doutrina cristã, não tem problema, vamos ver aonde que pode ter algum desvio, alguma coisa, mas se a gente não se arrisca, como o Papa diz, o Papa Francisco, ele prefere uma igreja acidentada do que uma igreja purificada, aparentemente purificada, protegida dentro das quatro paredes, né? Então eu vejo que é importante isso. Como eu saí do Brasil, eu também já tenho uma outra visão, né? Eu tenho outra visão da igreja do Brasil que é linda, que às vezes a gente fica, nossa igreja no Brasil tá linda, nossa igreja do Brasil tá viva, não é? E eu venho para um lugar difícil, onde a igreja católica não é a maioria, onde a questão dos abusos acontecidos no passado é muito forte, entendeu? Então a figura do padre é muito isso, né? Eles nos olham assim, né? Pedófilo, talvez sim, talvez não. E qualquer coisa que a igreja diz, as mídias nos acusam de pedófilos, né? Que a gente defende a pedofilia hoje, com essa situação que foi publicada do Papa, do documento sobre dos homossexuais, alguma coisa assim, que não recebe a bênção, isso aqui hoje foi muito publicado, e aí você pega todos os comentários das pessoas dizendo, né? E vocês, o que vocês fazem? O que vocês fazem? O que vocês fazem com seus padres, né? Então eles pegam sempre nisso. E é um desafio, por isso que a gente tem que viver a misericórdia, o amor, aceitar, reconhecer o que foi feito de errado, lutar pela justiça, pela verdade. Jesus também foi acusado, então daí entra a espiritualidade, entra a fé. O Papa Francisco também, às vezes, é acusado pelos próprios católicos, né? E pelos cristãos, porque não está muito preocupado com isso, com aquilo. Então, eu vejo que é o nosso caminho do diálogo. O diálogo não é nada novo, é difícil, é um desafio, né? E é o que a gente precisa buscar. E eu penso isso, que essa visita do Papa ao Iraque é de trazer as câmeras, trazer o mundo. Claro que hoje é tudo muito assim, vira notícia e depois se esquece, né? Mas, e o Papa está muito atento a tudo isso. Com toda certeza, Padre Rafael, muito bacana. Eu quero te agradecer. Os comentários são todos aqui Que positivos. Todo mundo legal. gostou muito da live, todo mundo elogiando a sua sabedoria, todo mundo falando que aprendeu muito com o Senhor. Eu também me coloco, aprendi muito, muito, muito. Vou colocar muita coisa em prática com toda certeza. Que Deus abençoe abundantemente aí o seu ministério e com certeza nós do Brasil queremos vê-lo aqui muito em breve. Vamos ver que eu não estou conseguindo nem de férias. Com essa situação no Brasil, não sei nem quando eu vou de férias, mas tá bom, faz parte, eu fui ano passado. E assim, Deus sabe, eu tenho a previsão de ficar uns anos aqui, sim, porque penso, eu demorei para aprender a bendita da língua, né, que não é fácil. Agora que eu tô me virando melhor, eu vim para servir a congregação aqui, que tem necessidade de padres.
Então tem um projeto inicial de alguns anos, né, de pelo menos 5 anos, e já se passaram 2, e depois disso Deus sabe. Deus sabe. Tenho vontade de voltar? Tenho saudade? Tenho. Isso é normal, mas eu vejo que a vida é um rumo, né? A gente vai caminhando, depois vamos ver. Mas o meu país é o Brasil, eu sou brasileiro, eu não tenho vergonha do sotaque que eu tenho quando eu falo inglês, que as pessoas têm que ver. Não, eu não sou americano, eu sou brasileiro, né? E eu falo como um português falante que vai botar acento e vai falar inglês cantando, eles acham graça, não tem problema. O importante é que entenda o que eu falo. Com certeza. E Padre, antes de eu pedir a bênção para o Senhor nos abençoar, todo mundo que está assistindo aqui, eu agradeço também a todos que assistiram essa live do começo ao fim. Muito obrigado pela presença, pela participação, interatividade, foi show. Essa live vai ficar disponível aqui no meu perfil do Instagram, no IGTV. Ela vai estar disponível também no meu canal do YouTube. Então você pode compartilhar depois o link com as pessoas aí, com seus amigos, né, com todo mundo que talvez não tenha assistido a live por não ter acesso ao Instagram. Então você que está nos assistindo pode compartilhar depois lá do meu canal. E é isso, Padre, agradeço. E se você ainda não segue meu perfil aqui, @MatheusPissolati, tem um novo perfil também voltado para comunicação, @PapoComPissolati. Siga lá, o Padre Rafael já está seguindo também. Muito obrigado, Padre. Mateus, eu agradeço o convite e pela consideração, pelo carinho. E sabe que uma live como essa me movimentou algumas horas do meu dia, porque eu não cheguei aqui, sentei e pronto, porque eu fui olhando, fui lendo, retomando algumas coisas, não é? Para que eu tenho que valorizar, é um convite e gente vendo, não é? E você fazendo toda essa moderação. Agradeço muito o carinho, você é um profissional maravilhoso, um excelente jornalista que sabe conjugar a fé, a tecnologia, a ciência. Então, muito obrigado, muito sucesso. Às vezes eu acompanho algumas lives suas, eu vejo depois um pouco da live, porque isso é bacana, dá para ver depois. E estou à disposição, tá bom? De vocês, é uma alegria. Eu me sinto, falando com você, eu me sinto em Varginha. Então, aqui é como se eu estivesse em Varginha. Eu não estou nos Estados Unidos, eu não estou em Taubaté, né? Muita gente de Taubaté aqui que eu amo também, Taubaté, mas eu meio que me sinto em Varginha com você, assim, sabe? Até ia comer pão de queijo antes da live, que eu... Oba, ó! Não, Que ótimo! não tive tempo. Ai, Padre, imagina, eu que fico lisonjeado pelo seu sim, agradeço as palavras, agradeço o carinho também, e que coisa boa, foi uma prosa, como a gente diz aqui em Minas Gerais, uma prosa muito boa, muito edificante, né? Nós saímos com certeza maiores, com mais aprendizado. Amém. E nossa oração para concluir, eu utilizo a primeira leitura de hoje, da liturgia do livro de Isaías, que fala de um novo céu, de uma nova terra, que a gente depois vai ler também no Apocalipse. E eu meditava com o povo hoje na igreja, dizendo assim, olha, o novo céu e a nova terra, ele tem um sentido do futuro, mas o novo céu, ele pode ser sempre novo se eu tenho um olhar para a novidade, não é? E a nova terra é olhar a terra com os olhos de Cristo, com os olhos da fé. Então, é isso que a gente pede hoje, de reconhecer que a espiritualidade é um caminho, um meio de nos unirmos a Deus, que Deus não é conceito, Deus é real, Deus é vida, Deus está em nosso coração. A gente crê nisso quando a gente foi batizado, não é? Recebemos o dom do Espírito Santo, eu te batizo, recebemos a filiação divina, Deus vive aqui. Então, o Deus que vive no nosso coração, o Deus que é presente na criação, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos acompanha também nesse tempo difícil para tanta gente, que nos ajude a reconhecer a nossa missão nesse mundo, que a gente pode viver bem, que a gente pode viver melhor, que a gente pode ter bons pensamentos, mas isso também depende da minha disciplina, do meu esforço, da minha fé. E que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, a nossa mãe, desça sobre você, Mateus, sobre a sua missão, sobre o seu ministério tão bonito também, de comunicação. E todos que nos acompanharam, você que está aí, que respeitou esse momento, que nos ofereceu sua atenção, seu tempo, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Gratidão, muito obrigado. Uma ótima noite aí para o senhor também. E, pessoal, um abraço, até a próxima. Obrigado, fique com Deus. Tudo de bom. Foi um prazer.
Amém. Tchau.